Ministro, eu estava lhe falando sobre essa palavra democracia tão desgastada que na boca de algumas pessoas, infelizmente, virou palavrão no Brasil, ministro. O senhor estava falando sobre o período militar e tal, e cotejando com o momento que nós estamos vivendo. Pois é, eu vivi a censura, a luta contra a censura. Eu era militante do movimento estudantil. Aliás, a agenda do movimento estudantil era uma agenda liberal. Era a luta pelas liberdades políticas, pela liberdade partidária, pela liberdade de expressão. Essa era a luta por uma Assembleia Constituinte, pela redemocratização. Por isso que o movimento estudantil teve um papel relevante, porque ele abraçava as bandeiras da sociedade. Depois começou a abraçar as bandeiras que negavam essas lutas gerais. E hoje, quando eu vejo setores, inclusive, desses movimentos progressistas abraçarem a bandeira da censura, eu digo, como é que nós chegamos a esse estágio? Como é que nós chegamos a essa situação? O que é que nos conduziu a esse processo de desorientação que você diz numa audiência, como testemunha, que é contra a censura, e isso parece uma ofensa? Eu imaginei que aquilo fosse um consenso. Eu disse, olha, eu não aceito a censura. Eu pensei que lá naquele tribunal também todo mundo pensasse como eu, não aceitasse a censura. Mas parece que isso soou como um desacato. Isso não é desacato, tá certo? Então, eu estava testemunhando lá de Santarém, onde tinha ido fazer uma palestra. O meu depoimento era um depoimento voluntário. Eu não fui requerido pelo almirante Garnier. Eu me senti no dever, um dever cívico de testemunhar por um servidor público que trabalhou comigo no Ministério da Defesa, foi o meu assistente militar, já era um almirante de 3 estrelas, não tinha alcançado ainda o topo da carreira, mas já era um oficial superior, dedicado, disciplinado, e nas Forças Armadas, quando você diz estou à disposição, você não pode fazer a leitura literal dessas expressões. A língua portuguesa é muito rica em expressões figuradas. Você não pode ler tudo literalmente. Eu disse, então, a força da expressão é comum porque no sistema de hierarquia e disciplina dos militares, os subordinados estão sempre à disposição dos comandantes. E, no caso, era o presidente da República, comandante das Forças Armadas. O comandante supremo é o presidente da República. Então, não tem como ser interpretado literalmente. Aí o ministro me pergunta, já era uma pergunta sinceramente, se eu estava presente à reunião. O ministro sabia que eu não estava na reunião. O ministro sabia que eu não estava na reunião. Mas me pergunta, o senhor estava na reunião? Eu digo, não. Ele diz, então o senhor não pode fazer uma interpretação da língua portuguesa, etc. Eu disse, ministro, a interpretação da língua portuguesa é minha, tá certo? Eu não admito censura. E essa frase foi tomada como se fosse um desacato. Não tem desacato nenhum na minha frase. Eu, aliás, usei comparativamente 2 outras expressões figuradas. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. E quando a gente diz estou apertado, não significa que esteja submetido literalmente a algum tipo de pressão. São expressões idiomáticas de sentido figurado. Mas no nosso país chegou-se ao ponto em que o uso de uma expressão de sentido figurado é tomada literalmente para acusar alguém de promover um golpe. Eu